Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre motivação e missão. Toda vez que a gente se propõe a aprender algo novo, isso é desafiador. Então, para que a gente possa manter a persistência durante o processo de aprendizado, motivação e missão vão ser muito importantes. E acaba que motivação é algo bastante particular. É o que trouxe você até aqui, é o que te fez realizar esse treinamento. E essa motivação pode ser, por exemplo, que você tem visto o Power BI ser mais utilizado na sua empresa, ou você está percebendo que o mercado de trabalho cada vez mais requer esses conhecimentos em Power BI, e por conta disso, você quer se tornar um profissional diferenciado. E sim, quem detém bons conhecimentos em Power BI se torna um profissional diferenciado. Inclusive, atualmente, uma grande quantidade de vagas do mercado de trabalho não conseguem ser preenchidas justamente pela falta desses conhecimentos. Ou mesmo, você já é o responsável por criar esses relatórios para análise de dados e você percebe que esse trabalho hoje em dia é moroso, é demorado, toma demais o seu tempo. E você imagina que o Power BI é capaz de te ajudar a tornar esse processo mais eficiente e vai ser capaz de te ajudar. Ou mesmo você está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Enfim, se você está aqui, é porque você teve a sua motivação. Só que muitas vezes essa motivação ela é inconsciente e é bastante importante para que a gente possa manter a constância durante o treinamento, que a gente torne essas motivações conscientes. Por isso agora eu convido vocês a pausar esse vídeo, refletir sobre as suas motivações e, se possível, anotar em um post-it ou um pedaço de papel e colar próximo à sua tela, para que durante o treinamento você vá relembrando quais são as suas motivações. Porque até mesmo essas motivações vão ser as nossas métricas de sucesso. É o que a gente quer atingir após o nosso treinamento. Então é importante fazer essa reflexão. E aí nós temos as missões, que são como esses conhecimentos que nós vamos adquirir no treinamento vão te ajudar no seu dia a dia. Onde você vai aplicar os conhecimentos que você vai aprender? Qual é o retorno esse treinamento vai te dar? Porque afinal você está dedicando a sua energia, o seu tempo, a sua atenção para adquirir esses conhecimentos, não é verdade? E, principalmente, quando a gente pensa em missão, nós precisamos pensar qual problema ou quais problemas esses conhecimentos vão ser capazes de me ajudar a resolver, tá? Então, essa reflexão sobre as missões também é muito importante. E agora, nós vamos falar de um cenário que é bastante comum atualmente quando nós falamos de processos de análise de dados. E para que a gente possa entender esse cenário, nós vamos contar a história do Alfredo. O Alfredo dá para perceber que ele não está com uma carinha muito legal, não é verdade? Está meio preocupado, porque ele já possui as tarefas que ele precisa desempenhar do departamento que ele trabalha. E além dessas tarefas, o Alfredo também é o responsável por criar os relatórios para a análise de dados desse departamento. Portanto, num primeiro momento, o que ele precisa fazer é reunir as bases de dados que ele vai utilizar para construir esse relatório. E esses dados, eles podem vir de diversos lugares diferentes. Pode vir de relatórios exportados de sistemas de informação, como sistemas do tipo ERP, CRM, notas fiscais eletrônicas que ele vai recebendo por e-mail, arquivos de texto, arquivos do Excel, planilhas do Excel que ele vai trabalhando ao longo dos dias. Enfim, e o que normalmente é feito atualmente é juntar essas bases de dados no Excel, que sem dúvida é uma das ferramentas mais utilizadas. Porém, muitas vezes, essas bases de dados ainda não estão 100% adequadas para que os relatórios possam ser construídos. Talvez seja necessário alguma correção de erro, alguma padronização de nomenclatura, complementação dos dados, enfim, é necessário fazer o tratamento desses dados. Isso também é feito normalmente no Excel com as funções de planilha. Depois dessas bases tratadas, as próximas etapas é o Alfredo criar os cálculos das métricas, dos indicadores, enfim, tudo que é pertinente para medir o desempenho daquele departamento ou para uma informação importante a ser exibida naquele relatório. E essas métricas serão mostradas de forma visual
com os gráficos que ele vai criar para esse relatório. No fim das contas, esse relatório produzido precisa ser distribuído para outras pessoas, para os colegas de departamento do Alfredo, para os gestores dele, quem vai consumir essas informações para auxiliar no processo de tomada de decisão, para saber o desempenho daquele departamento, enfim. E essa distribuição, ela pode ser feita de várias maneiras. Talvez a mais comum seja, por exemplo, enviando e-mail para essas pessoas. Portanto, o Alfredo vai lá e precisa redigir esse e-mail para cada uma delas, com os arquivos necessários e tudo mais. Qual é o problema desse tipo de fluxo de informações? Se o Alfredo ele olha para aquele relatório que ele construiu e ele percebe que tem algum erro nele, tem alguma informação que não está correta, tem algum tratamento que não foi realizado direito, ele praticamente precisa refazer aquele trabalho que ele havia feito para fazer essas correções. E lá vai o Alfredo enviar e-mail para todo mundo de novo, com a versão 2 do relatório, né? E com o passar do tempo também, novos dados podem ser inseridos naquelas fontes de dados originais, nos documentos de texto, documentos do Excel, enfim. E aí, eles precisam passar por aquele tratamento de novo, precisam ser incluídos nos cálculos, nos gráficos, e o Alfredo precisa mandar e-mail de novo com essas atualizações. Então, é uma chance de retrabalho muito grande que nós temos nesse processo. Tá? Então, qual que seria a alternativa? Qual que seria o novo fluxo das informações? A gente vai continuar basicamente tendo as mesmas etapas. Só que agora, o elemento centralizador desse processo vai deixar de ser um pouco o Excel e vai passar a ser o Power BI e as suas ferramentas. Nos primeiros passos desse fluxo, a gente tem a mesma ideia de reunir as bases de dados, só que agora a gente conecta o Power BI com essas fontes de dados, realiza os tratamentos necessários, cria os indicadores, as métricas e cria a parte visual para exibir essas informações. Fazer esse processo no Power BI, usando as funcionalidades do Power BI, como nós vamos aprender ao longo do nosso treinamento, é bastante vantajoso para a gente, principalmente em termos de eficiência. Porque esses processos de tratamento que a gente faz nas bases, eles ficam gravados. Então, basta que a gente faça esse tratamento uma única vez nas nossas fontes de dados, que quando novos dados surgirem e a gente atualizar o nosso projeto, esses tratamentos já vão ser aplicados automaticamente para esses novos registros que surgiram. Então, diminui muito o retrabalho para esse tratamento. Assim também acontece que esses novos dados tratados também já são incluídos nos cálculos e, consequentemente, nos visuais também, nos gráficos desse relatório. E na parte da distribuição desse relatório com outras pessoas, a gente também tem grandes vantagens ao utilizar no Power BI, porque a gente não precisa ficar mandando e-mail toda vez que uma atualização for feita, né? Basta que você dê acesso às pessoas que você quer que consumam esse relatório e, num processo sob demanda, à medida que elas vão tendo essa necessidade, elas vão poder acessar a plataforma online do Power BI e consumir essas informações, sem a necessidade de ter nada instalado na máquina dela, acessando pelo próprio navegador de internet que ela tem à disposição. E com isso também a gente ganha muito tempo e muita praticidade nesse processo. E para finalizar, é interessante a gente já começar a ter contato com as soluções construídas no Power BI. Para isso, nós vamos observar um relatório de exemplo. Agora eu convido vocês a pausar esse vídeo, abrir o seu navegador de internet da sua preferência e digitar esse endereço que vocês estão vendo no slide, bit.ly/powerbi-lean-solutions, ou mesmo escanear esse QR Code que vocês estão vendo na tela. Feito isso, vocês vão ver no seu navegador um relatório de exemplo construído no Power BI, que já é a solução final do processo de desenvolvimento. Logo após fazer o processo de conexão com as bases de dados, o tratamento desses dados, a criação das métricas, dos indicadores, a construção da parte gráfica, dos visuais e após a publicação desse projeto de maneira online.
Não se preocupem com as partes desse processo, porque nós veremos isso com mais calma, com mais detalhes nos próximos vídeos. Mas esse é o resultado final. E nós vamos perceber durante o nosso treinamento que um relatório do Power BI, quando ele é bem construído, ele vai ser bastante intuitivo e bastante interativo. Interativo no sentido de interagir com o próprio usuário mesmo, não é aquela solução estática de só aquelas informações que você está vendo naquele momento. Você vai poder obter informações mais detalhadas, cenários específicos daquilo que você está analisando, e é interativo entre os visuais também. Então, por exemplo, aqui nós conseguimos ver um mapa trazendo para a gente informações das nossas vendas distribuídas pelos estados do Brasil. Inclusive, quando a gente passa o mouse nas bolhas, aparece aí as informações a respeito desses valores vendidos. O próprio tamanho da bolha está indicando proporcionalmente essa quantidade vendida. Enfim, nós temos essas vendas sendo avaliadas pela ótica do produto que foi vendido. Então, nós temos cimento, tinta, vergalhão e assim por diante. Nós temos a distribuição dessas vendas ao longo dos meses, janeiro, fevereiro e assim vai. E também esse relatório conta com filtros para você interagir e detalhar ainda mais essas vendas. Eu posso descobrir, por exemplo, qual foi o meu resultado de vendas do ano de 2015. Perceba que aplicando esse filtro, o nosso relatório tem os seus valores modificados. Eu quero saber também, dentro do ano de 2015, quais foram as vendas que o Gabriel foi responsável. Então, aplico mais um filtro nele. Dessas vendas do Gabriel, eu quero só o que é referente ao produto cimento. Então, percebam que o nosso relatório, os nossos visuais, eles vão se adaptando para exibir essa informação desejada. Então, por isso que é um relatório interativo. E é intuitivo no sentido de que, se ele foi bem construído, o seu usuário não vai ter tanta dificuldade de encontrar ele mesmo as informações que ele quer. Tá? Então, é só um exemplo para a gente ter uma noção do que a gente vai ser capaz de construir ao longo do treinamento. É isso por enquanto. Até o próximo vídeo.